que é também a fundamentação do nosso tema. O nosso tema é: a fé em Cristo, em Jesus Cristo traz grandes resultados. Amém, irmãos? Você concorda que traz resultado? Amém. Eu vou só ler a primeira parte do versículo, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Qual que é a proposta? Olhar de qualquer maneira? Não, firmemente focar na pessoa de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Amém? Irmãos, a história da raça humana, ela teve uma tragédia lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Deus se dava a conhecer de uma forma visível para o homem. É tanto que Deus, no virar do dia, ia ao encontro de Adão e Eva ali. Mas a tragédia aconteceu, o homem escolheu o pecado, caiu. E a Bíblia diz que por causa disso, para Deus colocar um plano para nos buscar de volta para Ele, a Bíblia diz que o homem precisou ser expulso do Jardim do Éden. O texto diz assim, a palavra do Senhor: então diz o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente, sem a chance da redenção, morte eterna. Aí ele diz aqui, o Senhor Deus, por isso, porque Ele tinha um plano de nos buscar para Ele, de nos atrair para Ele. Ele diz aqui o texto, o Senhor Deus, por isso o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Começou a vida na linha do tempo, longe da presença de Deus, já não podia contemplar a Deus. Houve uma queda tão grande espiritual como existe até hoje em nós. Por isso que o nosso crescimento é progressivo espiritualmente, e vai crescendo de graça em graça, crescendo no conhecimento, crescendo nessa experiência. E a Bíblia diz que, o texto ainda diz: e expulsou o homem, colocou querubins no oriente do Jardim do Éden, ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Amém? A cruz saiu de uma árvore, e Jesus era o fruto dessa árvore que nós agora podemos comer, desfrutar, alimentar dele, como nós vamos fazer isso nesta noite na ceia. Isso é o caminho da fé. E para nós entendermos o caminho da fé, é necessário a gente entender as manifestações de Deus lá no Éden, e depois do Éden, na situação de expulso da presença de Deus, sujeita à morte, a morte física, e sujeita à morte eterna. Coisa mais séria não é a morte física, porque se você estiver em Jesus, Ele é a sua ressurreição, e ainda que você morra, você vai viver, diz a Bíblia. Morra fisicamente, porque Jesus já te deu a salvação, e salvação é salvação eterna. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso. O homem foi expulso, e Deus se manifestou e se deu a conhecer no decorrer da caminhada na linha do tempo, de várias formas. A Bíblia diz que inicialmente Deus começou a trabalhar com a maneira de se revelar ao homem através da teofania. Isso foi até Moisés. Deus aparecia, mas não aparecia de uma forma geral, aparecia de uma forma específica, restrita, fechada. Ele apareceu para Adão, ele apareceu lá na frente para Abraão, para Isaac, Jacó, e daí foi o aparecimento dele, de uma forma, chama-se teofania.
Porque a Bíblia escrita veio a partir de Moisés, a palavra escrita veio depois de Moisés, né? Moisés que revelou, não é? Começou a revelar, Deus se deu a conhecer através das escrituras. Está dando para mim entender até agora? Está dando para entender? Então presta bem atenção, houve a teofania, Deus se revelava, ou Deus mandava, né, seres angelicais, em nome dele, para comunicar as promessas, para comunicar a ação divina, não é, no plano tão intenso, por causa do amor de Deus, de querer nos reaver para ele. Mais na frente, Deus se deu a conhecer através da palavra revelada do Novo Testamento. Veio a lei, Deus se revelou através da lei, Deus se revelou através dos livros históricos. Exemplo, né? Está lá os livros históricos, Samuel, Crônicas, Reis, Esther, Neemias, são chamados livros históricos. Deus se revelando, ele foi para a lei, da lei foi estabelecendo um relacionamento na história da nação de Israel, e a Bíblia diz que Deus depois se revelou de uma forma tão maravilhosa para nós, através do próprio Filho. Jesus se humanizou, Deus se humanizou. Teofania, a palavra escrita, a lei, livros históricos, profetas, os livros da Bíblia chamados poéticos, salmos, não é? Eclesiastes, provérbios, e depois Deus fechou o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, melhor dizendo, com os profetas. Olha que a maneira que Deus tem interesse em nós. Deu lei, porque a lei estabelece o que é o nosso limite. Nós precisamos de limite. E a gente precisa só entender graça, a gente só entende graça quando a gente entende que a lei também estabelece um limite. Nós temos limite. O nosso limite é tão grande que Deus precisou de se revelar em graça. Porque nós não atingíamos a lei para agradar a Deus, por causa da nossa situação pecaminosa. Aí Deus veio através das histórias. Lê lá os livros, né, históricos. Quantas mensagens você já ouviu desses livros históricos? Quantas palavras nós já pregamos através dos livros históricos? Porque o Deus, ele estabelece não passado, ele estabelece história. Deus não quer que você tenha passado, Deus quer que você tenha história, que você seja um livro também histórico, né? Nesse período que você está andando com Jesus, não sei quanto tempo. Tem gente aqui na igreja que é desde o início da igreja, vai fazer 39 anos, e já estava lá como um dos primeiros lá, no dia que nós abrimos como congregação, em 84, 18 de agosto de 1984, e está até hoje, tem uma história. Vale a pena você conversar com essas pessoas, não é? Tem uma experiência de vida, naquilo que errou, naquilo que acertou, naquilo que ele errou não faça, naquilo que acertou põe em prática, não é? Então a Bíblia diz que tem palavra profética, a palavra profética cuida da gente no tempo e no futuro, aponta, abre o caminho, coisa maravilhosa. Deus se humanizou em Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, ou Deus unigênito, que se fez carne e habitou entre nós. Que amor! O próprio Deus se tornando carne, na forma humana, por causa de você, por causa de mim. É o grande amor de Deus para com nossas vidas. Você não tem como chegar nos céus. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele se humanizou. Então nós tivemos um Deus que podia ser tocado. Como João falou, nós tocamos, apalpamos. O Deus que se fez carne. Porque Deus é trino, é Pai, uma pessoa, é Filho, uma pessoa. Esse Filho que se revelou para nós como Filho, é que se humanizou. Ele não deixou de ser Deus, mas Ele tomou a forma humana, para sentir o que eu sinto, o que você sente, para saber as dificuldades que nós passamos nesta vida, porque Jesus tem saída para você.
Amém? Jesus tem saída para você. A palavra de Deus diz que depois que Jesus foi entronizado, o Espírito Santo, ou foi exaltado, entronizado, honrado pelo Pai lá nos céus, recebeu um nome que é sobre todo nome. A Bíblia diz que Jesus enviou o Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Significando o seguinte, que aquela obra que estava ali dentro de um limite da terra de Israel, agora não está preso a tempo nenhum, a espaço nenhum. Jesus, o Evangelho, se tornou amplo. A presença de Deus hoje pode ser experimentada aqui, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu secreto com Deus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ampliou esta obra de forma universal. Hoje em todas as partes, até os confins da terra, nós precisamos pregar Jesus, porque tem muitas pessoas precisando de Jesus. Seu vizinho está precisando de Jesus, seu parente está precisando de Jesus, seu amigo está precisando de Jesus, seu colega de escola está precisando de Jesus, seu colega de trabalho está precisando de Jesus. Não fica mudo, porque o Espírito Santo vai te dar autoridade para você apresentar Jesus, Deus conosco. Jesus está aqui. Aplauda o Senhor, você pode? Deus conosco, Emanuel. Ele está conhecendo o seu coração, porque Deus é aquele que sonda mente e coração. Mente, pensamentos, coração, sentimentos. Deus está neste momento contemplando os seus sentimentos. Deus está contemplando as suas ideias, os seus pensamentos. E Ele tem um pensamento melhor que o seu. Ele tem um caminho melhor do que o seu. E Ele tem solução que você não tem, que eu não tenho, que nós ficamos esbarrados nos nossos limites. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é Deus conosco. E Ele afirmou lá no finalzinho do capítulo 28 de Mateus: eis que estou convosco todos os dias. Significa não te abandona. Ele não deixa você de lado, até a consumação do século. Coisa maravilhosa. Deus se revelou, ou se deu a conhecer de forma visível na teofania, na escritura do Antigo Testamento, na pessoa de Jesus. E quando o Espírito Santo de Deus veio, inspirou o restante da Bíblia, fechou a revelação de Deus. Hoje nós temos Antigo Testamento, Antiga Aliança, e nós temos agora uma nova aliança em Jesus Cristo, para sempre, eternamente. Amém? Que coisa maravilhosa. Nós temos a Bíblia completa, nós temos a revelação de Deus completa. Hoje nós podemos ser o povo mais feliz da terra, porque nós temos instrução, nós temos direção. Amém? Nós temos um Deus conosco, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Guarda isso no seu coração, essas revelações de Deus. A Bíblia fala de uma fé, presta bem atenção, em Hebreus fala que Jesus é autor, aquele que inventou, e é consumador da fé, aquele que faz a fé trazer os resultados. Ok? Ele começou e ele também é aquele que fecha, não é, essa fé com resultados, com bênção. Olha o que a palavra de Deus diz também. A Bíblia diz que teve uma fé, um tipo de fé, que ela começou a ser contada com Abraão. E a Bíblia diz que quem gerou essa fé, o pai dessa fé, é o Abraão. Pastor, então quer dizer que existe a fé que Abraão foi o pai. Agora existe uma fé que Jesus é o autor e consumador dela? Vamos entender isso? Amém, irmãos? Precisamos entender para praticar fé, para colocar fé no nosso dia a dia, colocar fé, né, na nossa maneira de relacionar com Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, a nossa maneira de viver a nossa vida no lar, viver a nossa vida na sociedade, viver a nossa vida dentro da igreja. Quanta deficiência dentro da igreja por causa da fé.
E nós precisamos crescer nisso. Abraão foi o pai. Jesus chegou para Abraão, Deus chegou para Abraão, melhor dizendo, e diz assim aqui: o caminho é caminho de confiança. Vamos abrir um relacionamento bacana? Você sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu não vou te falar primeiro para onde você vai não. Você vai andando, eu vou te dirigindo. Isso é fé, irmãos. Ser dirigido por Deus é fé. Nós gostamos de dirigir a nossa própria vida, dirigir, ter comando da nossa própria vida. Todos nós sofremos com isso na prática da fé. Às vezes a gente começa a praticar a fé, daí a pouco a gente abandona a fé e nós vamos para o comando. Dá tudo errado, não progride, não cresce, nós não chegamos na consumação ou no resultado da fé. Falta, às vezes, em mim, em você, em nós, qualquer ser humano. Ninguém é perfeito, nós vamos crescendo de fé em fé. É isso que a Bíblia diz. Alguns já estão mais na frente, já experimentaram uma situação que o outro não experimentou. Outros também estão lá no leitinho, como criança, não suporta. Quando você fala de coisas de fé, ele não suporta, já escandaliza, já começa a desistir. Esse negócio é muito difícil. Aí Abraão topou. Aí a Bíblia diz que Deus, a fé que Deus começou com Abraão é uma fé horizontal, uma fé na linha do tempo. Abraão, anda comigo que você vai ver, eu vou te dar um filho que a sua mulher não pode ter. Tudo no campo físico. Começou no campo físico. Eu vou te dar um filho, vou te dar uma grande descendência, vou fazer de você uma nação escolhida, vou te dar para você e a sua descendência lá na frente uma terra prometida, vou te dar os profetas que virão, que a Bíblia diz que Abraão era um profeta, virão outros profetas oficializados na nação de Israel. Então a Bíblia diz que Deus começou a trabalhar com Abraão. O ápice da fé de Abraão, que Abraão é pai, é Jesus, o descendente de Abraão. Abraão estabeleceu um caminho de fé na horizontal. Jesus veio para fazer esse caminho de fé na horizontal também ser um caminho de fé na vertical. Jesus é o autor da fé, consumador da fé, nessa relação nossa com Deus, para cima. Olha para os irmãos entenderem. Quando Jesus nasceu, ele é o ápice dessa fé de Abraão. Tocável, palpável. A Bíblia diz que Jesus agora estabelece uma outra fé. A fé de Abraão acabou, pastor? Não, ela continua para nós hoje. É na fé de Abraão que nós entendemos que Deus é Altíssimo. Nós entendemos que Deus é Deus de promessa. Nós entendemos que Deus é Deus de aliança. Nós entendemos que Deus é Deus todo-poderoso. Nós entendemos que Deus é misericordioso, fiel. Nós entendemos que Deus é fiel para cumprir o que falou. Deus é Deus que fala e Deus é Deus que cumpre aquilo que falou. A Bíblia diz que essa fé de Abraão passou pela nação de Israel, preservou a nação de Israel, com toda a dificuldade que foi, com toda a luta, com todo o juízo que veio sobre a nação de Israel, por causa do coração endurecido, falta de fé, falta de obediência, mas Deus ainda firmou todas as promessas e alianças, segurou todas as promessas e aliança feita com Abraão, por causa de Abraão, Isaque e Jacó. E no decorrer Deus ainda levantou um trono, o trono de Davi, e que Deus prometeu que esse trono seria um trono eterno. Estava apontando para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o Rei eterno. Amém? Ele é o filho de Davi, que a mulher Ciro Fenícia clamou e ele concedeu resultado. O cego Bartimeu, que não podia ver fisicamente, mas ele foi totalmente tocado pela percepção, pela visão interior. Ele descobriu que Jesus era aquele que poderia lhe dar de volta a visão. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa. Hoje nós praticamos a mesma fé de Abraão? Praticamos, porque nós precisamos de Deus no tempo. Só que essa fé de Abraão,
Quando ela chegou em Jesus, ela deu um prosseguimento. Tá ok? Nós estamos no tempo, mas nós estamos também caminhando com o coração olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que através de Jesus, algo maravilhoso vai acontecer de forma potencializada. A fé de Abraão foi potencializada na pessoa de Jesus Cristo. A fé de Abraão foi tão poderosa que rompeu desde Abraão até Jesus com todas as limitações, e cumpriu-se lá em Jesus. Aí Jesus falou assim: agora tem uma fé maior para vocês. É uma fé que vai além das promessas terrenas só. Ela vai também para o campo espiritual e eterno. Amém? Ela é uma fé que vai além do tabernáculo, que vai além do templo lá de Salomão. Ela vai lá para dentro do outro templo, o templo celestial. Um trono que estava ali em Davi, vai além. Jesus é rei dos reis. Amém, irmãos? Ele é rei dos reis. Nós temos uma fé que desembola a nossa vida no tempo, na linha do tempo, potencializada. Se ela resolveu de forma restrita para a nação de Israel, que ficou restrita à nação de Israel, são poucos gentios ou estrangeiros que desfrutaram, a gente pode contar aí no dedo, não é? Mas Deus tinha a intenção de alcançar todas as nações da terra, e Deus havia prometido para Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa é a fé de Abraão. Agora imagine essa fé de Abraão potencializada em Cristo. A sua família está nas mãos de Deus. O seu marido não crente está nas mãos de Deus. A sua esposa não crente está nas mãos de Deus. O seu filho não crente está nas mãos de Deus, irmãos. O seu presente está potencializado em Cristo. Firma nele, olha para ele, não tira os olhos de Jesus. Tem solução para você. Não desanima. Vamos seguir de cabeça erguida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se Abraão tudo cumpriu, em Jesus potencializou esse mover de Deus ao seu favor. Amém? Então nós precisamos entender isso. Jesus é autor e consumador da fé potencializada. O exercício dessa fé atrai o mover e os resultados de Deus para nossas realidades na linha do tempo. Coisa maravilhosa, tem saída aqui na linha do tempo. Jesus está com você. Ele está no controle da sua saúde, Ele está no controle das suas finanças, Ele está no controle da sua casa, Ele está no controle do seu presente e do seu futuro. E Ele está no controle muito mais do que isso, porque a fé de Abraão ia para o futuro. A fé de Jesus avança do presente, do histórico, né? Do passado, do presente, do futuro. A fé em Jesus alcança a eternidade. Amém? Alcança a eternidade. Muitos de nós, eu aceitei Jesus bem novo, muito novo na minha vida, né? Na linha do tempo. Estou perseverando. Você sabe por que eu estou perseverando? Porque Deus está me dando a graça de perseverar. Deus está te dando a graça de perseverar. Eu estou envelhecendo, mas já estou idoso, mas estou perseverando, com meu coração voltado para Deus. Nada me faz desistir de Deus. Você sabe por quê? Graça, a bondade do Senhor. Essa graça agora se estendeu para toda a terra, não é? Deus é assim. Então a Bíblia diz que essa fé potencializada em Cristo, o exercício dela atrai o mover de Deus e os resultados. Você quer resultado? Quer o mover de Deus para o seu dia a dia? Aliás, a gente precisa de Deus no nosso dia a dia. Amém? Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus apareceu lá em Nazaré, no início do seu ministério. Ele diz assim,
transliterando um texto lá de Isaías para Lucas 4. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falando, ele como Deus, que se humanizou, não deixou de ser divino, estava falando que estava na dependência do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre mim. Hoje você pode dizer assim: o Espírito de Deus, você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode pôr a mão assim no peito em agradecimento e gratidão e dizer assim: o Espírito de Deus está em mim. Promessa, grande promessa que Deus cumpriu, dada ao profeta Joel, cumpriu lá em Atos. O Espírito de Deus agora não está só sobre, o Espírito de Deus agora está em mim. Fala bem alto assim: eu sou templo do Espírito Santo. Mais alto: eu sou templo do Espírito Santo. Ele está em, aleluia, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, todo louvor ao Senhor. Irmãos, aí Jesus diz assim, estou falando das soluções e resultados de Deus na vida, na nossa vida, na linha do tempo. Jesus potencializou os resultados de Abraão. Hoje nós podemos ver isso nos nossos filhos, nas nossas descendências, na nossa nação. Aonde nós estivermos, nós podemos clamar e buscar a presença de Deus. A Bíblia diz assim ainda, Jesus falando: pelo que me ungiu. Nós também temos a mesma unção, a unção do Espírito Santo sobre nós. Por isso que Jesus diz assim: obras maiores vocês vão fazer, porque eu vou para o Pai e vou mandar o Espírito Santo. A obra que Jesus fez, Jesus deseja manifestar essa obra neste mundo através de você, através de mim, através de cada um. Agora a coisa ampliou, cada crente tem a unção do Espírito Santo, promessa cumprida. Lá em Atos 2, Deus cumpriu essa promessa, lá em Atos 2, uma promessa que ainda vinha lá, na caminhada de Adão, na nação de Israel, até Jesus. Cumpriu, Jesus foi exaltado, mandou o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Ele está está sobre aqueles que estão perdidos, para conceder convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa abre o coração, aceita Jesus, o Espírito Santo entra nele e habita. Sabe que dia que vai te deixar? Ele não vai te deixar. Pastor, que se eu estiver fazendo alguma coisa, ele não vai te deixar não, ele vai entristecer, ele vai ficar triste com você. Tem tristeza que você tem que discernir, irmãos, que não é a tristeza só do nosso sentimento, não. Tem uma tristeza que o Espírito Santo provoca em nós, quando nós estamos errando o alvo. Ele fica tão triste, porque ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Só tem tristeza quem é uma pessoa. A cadeira não tem tristeza, não. O púlpito aqui não tem tristeza, nenhum objeto, né? Tem tristeza. Seres, pessoas têm tristeza. E o Espírito Santo se entristece quando nós erramos o alvo. Não erra o alvo. E o que faz errar o alvo? Pecado. Não erra o alvo. Pede Jesus, pede o Espírito Santo para gerar em você a essência que Ele é. Ele é Espírito o que, irmãos? Ele é Espírito Santo. É Ele que pode gerar santidade em nós. Peça, coopere com Ele, se humilha, fala: Espírito Santo, eu não sou, mas o Senhor pode me santificar. Santifica, Espírito Santo, a minha vida, santifica a minha mente, santifica os meus relacionamentos, santifica as minhas atitudes. Então presta bem atenção, a Bíblia diz que em Abraão, a fé de Abraão, pai da fé, a fé potencializou. Hoje nós temos uma fé que traz libertação, que traz, presta bem atenção, provisão. Jesus diz assim, olha o que a palavra de Deus diz, que Ele veio para evangelizar, para virar para as pessoas que só estão aí,
derrotada com as más notícias, Jesus está dizendo para você: eu tenho uma notícia boa. Evangelho significa isso. Deus tem uma notícia boa para você. Amém? No tempo e na eternidade, o Espírito de Deus habita em mim, ou está sobre mim, melhor dizendo, para evangelizar os pobres. Deus tem provisão para a sua carência. Amém? A Bíblia diz: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Jesus tem poder, tem a chave para abrir os cativeiros da sua vida. Amém? Jesus diz assim: para restaurar a vista aos cegos. Jesus tem poder para abrir a sua visão humana, para você começar a enxergar também Deus até de forma humana, abrir os seus olhos. Jesus tem esse poder, e abrir os seus olhos do coração, os olhos espirituais. A Bíblia diz assim ainda, é para pôr em liberdade os oprimidos. O que está te oprimindo? Deus é poderoso para desfazer a opressão. Deus é poderoso para fazer aquilo que está te subjugando, dominando, colocando você para baixo, não deixando você avançar, progredir. Jesus é poder para desfazer a opressão. Aleluia! Jesus ainda diz assim: para colocar em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor, já numa mensagem eu preguei o que significa. O povo judeu tinha um período chamado chamada festa de jubileu. Era uma festa que acontecia lá em Israel, de 50 em 50 anos. E a Bíblia diz que todo mundo que tinha perdido a sua herança, a herança voltava para ela. A festa de jubileu já aconteceu conosco, irmãos. Satanás tirou a herança, Jesus devolveu a herança para você, para as coisas do tempo e da eternidade. Aplaude o Senhor. Precisa de boas novas? Jesus tem. Precisa de suprimento? Jesus tem. Precisa de vista restaurada, enxergar melhor? Jesus tem. Precisa se livrar das opressões desta vida? Jesus tem. Precisa de herança? Jesus é aquele que traz a restituição. Amém? Jesus é autor e consumador da fé potencializada. Ele potencializou essa fé. Ele é autor e consumador. Abraão era o pai da fé. Quando chegou em Jesus, essa fé foi potencializada para ti. Irmãos, nós vivemos numa geração depois de Jesus. Glória a Deus por isso. Você nasceu depois que Jesus já veio. A coisa não era fácil lá atrás, não. Agora é graça, é a bondade. A nossa fraqueza, o Espírito Santo nos ajuda. Faltou santidade? Peça a Deus que vai te dar santidade. Faltou fruto do Espírito? Peça a Deus que vai te dar fruto do Espírito. Amém? Aí a Bíblia diz que Jesus também potencializou uma fé que agora nos move dessa dimensão para outra. Nós temos duas dimensões. Nós temos uma dimensão horizontal e uma agora vertical, lá para cima. A Bíblia diz que ninguém podia voltar para Deus. Não foi lá? Colocou um querubim lá no Éden? Agora, Jesus fala assim: é um caminho, está aberto. Jesus é um novo e vivo caminho, que nos põe na presença de Deus. O que Adão perdeu, Jesus restituiu. Adão perdeu comunhão com Deus, presença de Deus, acesso a uma vida de muita provisão, que era o Éden. Foi lançado para fora, para lavrar a terra, suor. A vida não é fácil, aqui embaixo, mas a Bíblia diz que ela se tornou uma vida fácil para nós, quando Jesus está na nossa frente. Tem lágrima, pastor? Tem, mas tem consolo. Tem tristeza? Tem, mas tem alegria. Você tem muito mais alegria do que tristeza. Dá uma analisada na sua vida. Você tem muito mais alegria do que tristeza, irmãos. É verdade ou não é? Muito mais. Cuidar de Deus, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas Jesus também, Ele veio também
essa fé tem um poder de ir na horizontal, na linha do tempo, mas agora ela nos acessa até a presença de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Porque a Bíblia diz que, por isso que a Bíblia diz que não tem salvação fora de Jesus. Só Ele salva. Só Ele leva para a presença de Deus. Só Ele pode restituir a presença de Deus para você e você poder entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que é tão maravilhoso isso, irmãos. Você lendo o livro de Hebreus, lá no capítulo 4, a Bíblia diz que agora existe um trono de graça. Foi estabelecido em Cristo um trono de graça. Sabe o que vem desse trono? Misericórdia para você, graça para você e para mim, misericórdia para você e para mim. A Bíblia diz que desse trono emana, jorra. A Bíblia diz que jorra os cuidados de Deus para o nosso tempo oportuno. Deus tem um tempo. Pode ficar tranquilo que você não vai ficar na sua situação. Deus tem pensamentos a seu respeito. Amém? Tem um trono que Ele é trono de graça. Ele é trono de misericórdia. Ele é trono de oportunidade. E que Deus tem no tempo oportuno a mudança para a sua vida. A Bíblia diz assim: Jesus veio para também salvar o pecador do inferno, dos seus pecados, da condenação eterna, da morte ou da separação eterna da presença de Deus. Morte eterna significa isso, irmãos. Sabe qual que é o maior sofrimento da morte eterna? Você está pensando que é só a gente ficar naquele susto do inferno? Que também não é bom nem pensar. O maior prejuízo para uma pessoa é ser banida da presença de Deus para sempre. Nós precisamos da presença de Deus. E aqui você está numa caminhada que você vai ir para Deus para sempre, em Jesus Cristo, ou continuar a sua vida só no horizontal e ser separado de Deus eternamente da presença de Deus. Com tudo o que está acontecendo neste mundo, a presença de Deus está aqui. Porque a Bíblia diz que a presença de Deus, ou a glória de Deus, enche toda a terra. Para crente e não crente, enche toda a terra. Mas vai ter um dia, o inferno é justamente você ser banido da presença de Deus eternamente, e amargar as consequências dos seus pecados, sem ser resolvido na cruz de Cristo. É terrível, irmãos. Mas Jesus veio para nos voltar para Deus. Jesus veio para te levar para Deus. Ele diz o quê? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único que pode direcionar a sua vida no tempo e direcionar a sua vida para a eternidade com o Pai de forma segura. E para isso, a Bíblia diz que todo aquele que aceitou Jesus, ele tem o selo da promessa. Amém? O crente, irmãos, ele não persevera para ser salvo. Porque isso é força, isso é obra sua. Se você conseguir perseverar para ser salvo, Jesus não te salvou. Ele te salvou um pedacinho, ainda faltou um pedacinho que você tem que fazer. Significa que eu tenho que perseverar. Agora a Bíblia diz que todo salvo persevera. A maior marca que você é um salvo, que você tem Jesus, que você é salvo, que você tem o seu nome escrito no livro da vida. Haja o que houver, na linha do tempo, você está perseverando. Você não desiste de Jesus, porque Jesus diz assim: se você quiser ser meu discípulo. Jesus não veio buscar crente, não veio buscar religioso, Jesus veio fazer discípulo. E se você quiser ser meu discípulo, nega a si mesmo. Tenha cuidado aí com sua natureza. Nega a si mesmo.
Essa natureza não quer que você faça a vontade de Deus, não quer que você ande na fé, não quer que você persevere, não quer que você tenha comunhão com a igreja de Cristo. Olha, você vê a sua natureza. O maior inimigo que você tem não é o diabo que está do lado de fora, não é o mundo com a sua sedução, está do lado de fora. O maior inimigo da sua fé é você mesmo. Nega a si mesmo, toma a sua cruz, reconheça que você é frágil, toma a cruz, reconheça que você é pecador e você precisa de alguém para te socorrer, para te ajudar, para te dar graça, para ter misericórdia de você. E essa pessoa é Jesus. Olha firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para Jesus, nega a si mesmo, toma a sua cruz, vigia, porque você tem uma natureza pecaminosa. E Jesus diz o quê? Vem e segue-me. Seguir significa o quê, irmãos? Estado de continuidade. Tá ruim, segue a Jesus. Tá bom, segue Jesus. Pecou, segue a Jesus, porque Ele que pode te purificar. Ter problema com o irmão? Segue com Jesus. Tem problema social? Segue Jesus. Tem problema na família? Segue Jesus. E uma das maneiras que a gente precisa entender é que igreja é corpo de Cristo. Nós não podemos ser um membro separado do corpo. Se eu cortar esse dedinho aqui e pôr lá na caixinha, eu posso voltar lá que vai apodrecer. Crente fora da comunhão com os irmãos, com a igreja, e nós somos gente aqui de níveis vários. Tem gente boa de relacionamento e tem gente que é ruim de relacionamento. Tem gente que é leal, tem gente que é desleal. Tem gente que dentro da igreja que é verdadeiro, tem outro que é mentiroso. Para levar a pele dele, ele passa a lábia em você. É porque ele não aprendeu ainda que ele é templo do Espírito Santo e que ele precisa seguir Jesus. Contudo, você precisa estar dentro da arca. Pegando a figura da arca de Noé. Era melhor estar lá dentro da arca de Noé, fedida. Imagina que tanto de animal ali, defecando, fazendo as suas necessidades, fedorento, até o povo ali dentro, 8 pessoas. Você queria estar lá com os tripulantes da arca de Noé, do lado de fora, do lado de dentro da arca. A arca é a graça. Tem os maus cheiros, mas tem Jesus também para purificar, para limpar, para trabalhar na nossa vida. Verdade ou não é, irmãos? É melhor estar dentro da igreja do que fora da igreja. Porque dentro da igreja, contudo, você está na graça ainda. Você está permanecendo nessa proposta de graça. Porque igreja, eu não estou falando de igreja, templo, instituição. Estou falando de igreja eclesiástica, a eclesiologia bíblica da palavra de Deus revelada. A igreja é corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Temos nossos esbarros? Temos. É porque é isso que vai fazer também a gente amar. É isso que vai a gente mostrar que a gente é leal ou não é, que é fiel ou não é um ao outro. Deu para os irmãos entenderem? Então nós precisamos estar na comunhão da igreja de Jesus. E Jesus tem para você, e diz a palavra de Deus aqui: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em juízo, passou da morte para a vida. Jesus também está falando de vida eterna. Ele está falando de cuidados no tempo e está falando agora do seu estado eterno. A Bíblia diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Ele está falando aqui da morte espiritual para a vida espiritual. E o texto ainda diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Eu estava morto lá há 40 anos, mais de 40 anos atrás. Um dia Deus abriu os meus ouvidos para eu entender o Evangelho da salvação. Um dia Deus abriu os seus ouvidos através da pregação para você ouvir o Evangelho da salvação. Ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem viverão para sempre. Amém? Você é salvo?
Se você não é, a porta está aberta, é Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Se você é salvo, segue, persevera, caminha, porque a Bíblia diz que Deus tem uma herança incorruptível, um patrimônio superior, que nada que você conquistou aqui no mundo, mesmo com Jesus, vai poder se igualar ao que Jesus tem preparado para você no dia da revelação do tempo eterno. Amém? Essa é a proposta. Quem é salvo, aplaude o Senhor.